Pimenta Pod é um oferecimento de Pessoal Saúde, V-Work, Ti Filmes, Dr. Amaury Mendes, Notícias Municipais, Aventuração, Pimenta News Press, Odontologia Camargo. Olá, estamos iniciando mais um programa Pimenta Pod, onde você sabe que aqui a gente fala de tudo menos da vida dos outros. E hoje, como sempre, eu trouxe um assunto importante para você que é mãe, que é papai e para você também que é adolescente. Exatamente, vamos falar sobre você hoje, adolescente, as suas neuras, as suas dificuldades, os seus obstáculos e principalmente como o papai e a mamãe pode fazer para te ajudar. E para isso eu trouxe quem? Ela, a psicóloga Isabel Cristina, que vai dar uma aula para a gente aqui sobre o assunto. Isabel, muito obrigado por ter aceitado o meu convite de bate-pronto, que eu te liguei, falei para você o que eu queria falar, você falou, não, tô junto, tô dentro. Foi isso? Foi isso mesmo, Pedro. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz, porque isso daqui que a gente está fazendo agora, informando as pessoas sobre saúde mental na infância e na adolescência, é uma das missões da PsicoKids. Legal. E a gente vai falar da PsicoKids um pouquinho mais para frente, mas eu queria agora começar já te mandando uma bomba. Vamos lá. Não é? O adolescente hoje se sente mais pressionado do que as gerações anteriores? A minha, por exemplo, que foi sossegada lá na década de 80. Não deve ter sido sossegada, Pedro. Não, eu que não... Não deve ter sido já sossegada. Já passou um filme aqui. Porque... Isso é um mito. Não. A minha adolescência não era sossegada. Não, a gente teve muitas gerações anteriores que pulou a adolescência. Mas eu que não era sossegado. Na década de 80, o Riacho Grande vivia em pé de guerra. Porque você estava lá. Então, porque, olha, o que aconteceu no Riacho Grande fica no Riacho Grande. Exato. A gente não veio aqui para falar dessa geração Quem lá sabe da... numa Não, próxima. a gente veio para falar dessa geração de agora, né? Existe sim, mas sempre existiu, né? O que existe agora em gerações anteriores existia se a gente pode pensar reconstruir as coisas. As famílias eram diferentes. Então, a gente pode pensar que o núcleo familiar está mudando. Antigamente, tinham famílias numerosas, tinham 12, 13 irmãos. Sim. Né? Então, a gente vivia num senso de comunidade diferente do que a gente vive hoje. A nossa própria casa era uma comunidade, Exato. Né? E a gente brincava na rua, por exemplo, e sem pai nem mães, a gente se virava lá. Então, a nossa responsabilidade era diferente. A infância e a adolescência era visto diferente do que a gente vê hoje. Hoje, a gente está pensando no adolescente com 25 anos ainda na faculdade, os pais não querem mais que trabalhe até terminar a faculdade. É diferente, Sério? Né? Antigamente já não. Muita gente nem fez faculdade, já 12, tinha que sair de casa ou tinha que trabalhar. Vai trabalhar, cara. É diferente. Então, mudou muita coisa. Mas hoje eles têm uma pressão que muitas vezes não vem do núcleo familiar em si, do pai, da mãe. Vem do próprio adolescente diante de tanta informação que recebe das redes sociais. A comparação com os outros adolescentes num nível de beleza, num nível de aceitação, nível de pertencimento, de grupos, de mulheres ou de meninos, né? De acordo com o gênero, de profissão. Né? Ainda existem muitas características que são diferentes das gerações anteriores. E a pressão hoje... Não sei se mais ou se menos, mas hoje eles são muito mais sobrecarregados do que anteriormente por conta das redes sociais. Então, mas quando você fala de redes sociais, a gente não precisa entender que elas, né, ou ela, a rede social, é a grande vilã na questão dos filhos, porque tem a responsabilidade dos pais. Exato. Onde os pais entram nessa questão? A gente hoje demoniza muito a questão das redes sociais, mas tem muita coisa também que é positiva, que a gente pode tirar e não dá para a gente viver sem. Com certeza. Não Você dá. tem filha, o filho? Não. Então, o meu filho, com certeza, nem a minha filha precisou de pegar a Barça para fazer uma pesquisa. Graças a Deus. Você conhece? Então, você conhece a Barça. Não, eu já ouvi falar. Ah, tá bom, gente. Ela já ouviu. Vamos acreditar. Eu já ouvi falar. Eu sei como era. Agora, eles não precisam mais da Barça, mas, Sim. né?
eles estão ali o tempo todo, mas eu entendo que tem um papel dos pais que é ainda fundamental e mesmo daqui 100, 200, 500 anos será fundamental. Que é a disponibilidade dos pais e a orientação. A gente falou, inclusive, agora há pouco nos bastidores, dessa ausência que os pais estão se permitindo em relação à criação dos filhos, principalmente na questão de terceirizar a educação deles. Exato. E isso acaba sendo também um formador de opinião. Poxa, meu pai e minha mãe não estão nem aí comigo, então vou fazer o que eu quiser. É mais ou menos por aí? Mais ou menos por aí, porque o que acontece... hoje, o que a gente conversa muito com os pais no consultório não é o tempo que você tem para ficar com o seu filho, mas a qualidade do tempo que você fica com ele. Então, qual é a sua disponibilidade? Opa, peraí, tem diferenças. Muita diferença. Vamos lá, explica. Hoje, todo mundo está muito sobrecarregado de trabalho, certo? Sim. Quem mora na cidade, principalmente. Por isso tem muita gente indo embora para o campo. 14, 15, 16 horas enfiado no trabalho, ônibus, trânsito. E depois o pessoal com o celular em casa, trabalhando full time, enfim. E aí, onde fica essa criança? Onde fica esse adolescente? Né? Então, muitas vezes, quando ele chega para a terapia, é porque já aconteceu alguma coisa, às vezes, muito séria, muito grave, e ninguém percebeu anteriormente. Sim. E uma pergunta muito recorrente no consultório é: onde foi que eu perdi, o que eu não vi? Porque isso não acontecia, isso aconteceu de repente. Nunca acontece. Choque, né, para os pais. É um choque para a família. Mas nunca acontece de repente. Não. Mas a gente Existem faz esses sinais que vão sendo visíveis. Exato, mas não tão perceptíveis. Porque você não está ali disponível para o outro. A disponibilidade, então, é a chave para isso. Exato. E aí, quando a gente faz esse exercício com os pais, de falar, vamos pensar um pouquinho, vamos parar. Vamos pensar, me faz uma linha do tempo, vamos lá, porque isso não aconteceu agora, do nada. Isso já vem acontecendo ou com uma certa frequência anteriormente, com uma intensidade menor, muitas vezes, mas não acontece do nada, nada acontece do nada. Então, vamos lá. Então, a gente ajuda os pais a refletirem também onde foi que eles perderam nessa linha do tempo. E um dos objetivos também do nosso trabalho é fazer essa conexão com a família. É muito importante. Sim. E as famílias estão muito desconectadas. Sim. Você entende que, da mesma forma como ele se sente pressionado, o adolescente, as redes sociais, de uma certa forma, também e torna esses jovens, esses adolescentes, mais vulneráveis. É isso? Mas os adolescentes não têm maturidade o suficiente para entender que eles estão vulneráveis ali. Porque eles acham, assim como a gente achava, isso não tem geração, que a gente sabia de todas as coisas, que a gente tinha maturidade para resolver nossos problemas e tudo mais, né? Então, os adolescentes não sabem que eles estão vulneráveis. Cabe ao adulto fazer essa orientação. E ter essa percepção e fazer essa observação. Quando os pais começam a ver que está mais grave, por exemplo, quais são os sinais de que o adolescente está ficando mais grave ali dentro do quarto dele? Quando existe um isolamento social. Total. Não total. Porque ele lembra que eu te falei que nada começa. Sim, não, começa ele vai devagarzinho. Sim. Não vou descer hoje para brincar lá no condomínio, vou ficar aqui nas redes sociais. Aí já tem os parceiros do jogo, que você não conhece quem são, não sabe de onde são essas pessoas. E aí vai indo até um momento que o adolescente não quer mais sair do quarto. E em casos mais graves, existe um isolamento social tão importante que os adolescentes trocam as relações reais pelas relações virtuais. E isso é muito... Aí já está num nível muito grave. Porque aí ele não consegue mais conviver socialmente. Porque viver em sociedade dá trabalho. Se desse pra gente pular essa parte, a gente pulava. Mas não dá, porque viver com pessoas é assim. Então, quando o adolescente ele vai para as redes sociais e ele tem um amigo virtual, hoje existem dados de que os adolescentes, não muito, e claro que isso é um caso mais grave, estão trocando, de fato, pela IA.
Ela conversa com a IA o dia inteiro e troca... E o que acontece? A inteligência artificial ela vai dizer para você o que você quer ouvir, o que é confortável. Então, ali, você não entra em contato com as frustrações, você não precisa resolver um problema de fato, porque ali é tudo muito um ambiente controlado. E aí, a criança, o adolescente vai perdendo essa sensibilidade de lidar com o mundo lá fora. E o adolescente, ele tem uma dificuldade maior, então, diante desse quadro que você está me dizendo, de resolver os conflitos internos dele? Tem, porque o adolescente ainda está em construção, né? O cérebro do adolescente ainda está em construção. Então, é uma fase que ele precisa de muita orientação. É lógico que a gente tem que contar que o que foi plantado lá atrás, a gente vai colher também na adolescência. Só que é um momento crítico, né? E que precisa de muita orientação e que ele vai experimentar. Então, ele quer experimentar o mundo. E aí, onde faz um monte de coisa errada, muitas vezes. Mas é uma fase que, dependendo do que ele faça de errado, ainda existe uma certa permissão para fazer, porque é adolescente. Não dá para fazer uma coisa errada com 40 anos. Né? Mas a adolescência ainda é uma fase de experimentação. Né? Sempre orientado, com os pais, muito atentos ao que está acontecendo, mas é uma fase de ir para a vida e para o mundo. Né? Você estava me dizendo agora há pouco que você atende na sua clínica, mas atende também o adolescente público em hospital. Eu atendo aqui na PsicoKids e na psiquiatria infantil do Hospital das Clínicas. Tá. No ambulatório de transtornos de humor, que é depressão e bipolaridade. Você falou para mim que é um pessoal que vem de outras camadas sociais, culturais. Existe uma diferença do adolescente mais centro de cidade, se assim eu posso dizer, com os adolescentes de periferia, de comunidades? Totalmente. Em que sentido? Nossa, em todos os sentidos. A gente já começa com os acessos. O que um tem acesso, a educação, a saúde, a alimentação adequada, que outros não têm a mesma oportunidade. Sim. E que tudo é muito mais difícil. O acesso às oportunidades são muito mais difíceis. Isso acaba contribuindo no humor, na saúde mental do adolescente? Não só isso, porque aí, se a gente pensar que só nisso, a gente invalida a saúde mental do adolescente que tem uma condição social melhor. Então, não é isso, porque a gente também tem que contar com a hereditariedade, né? Então, assim, quando a gente faz uma anamnese com os pais, os responsáveis ali pela criança, a gente tem que entender também, além do contexto familiar, os que vieram, os antepassados, sabe? Os avós, os bisavós, se tinha algum tipo de transtorno na família, que obviamente lá atrás não era diagnosticado, mas se eles contarem para a gente hoje como era o avô, nossa, estou lembrando aqui, a gente vai conseguindo montar um quebra-cabeças. Calma aí que agora você deu um nó na minha cabeça. Vamos ver se você tira. Eu sei que algumas doenças fisiológicas, físicas, elas são passadas através da hereditariedade. Muitas. Ok. Mas essa questão de comportamento, de mente, de saúde mental, também é passado de geração para geração? Também. Em que aspecto? Olha, hoje a gente trabalha da seguinte maneira. A gente analisa essa questão de hereditariedade, porque a gente precisa entender onde está, qual é o núcleo disso, né? Da saúde, do transtorno mental daquela criança, daquele adolescente. Mas a gente também não pode excluir jamais o ambiente que ele vive. Tá. Um ambiente que tem um pai alcoólatra. Violência doméstica. O pai que bate na mãe. Exato. A mãe que é ausente. Então, isso acaba afetando psicologicamente? Assim que Com certeza. É esse o termo? Sim. Afeta psicologicamente? Afeta. Isso vai passando de geração para geração? Não isso. E as questões que a gente consegue trabalhar em consultório são essas questões de comportamento dos pais hoje, né? Tem muitas coisas na internet nesse sentido, sabe? De esses memes que vêm um passando para o outro e chega no momento da geração que a pessoa resolve não passar para o filho, né? Mas isso é uma questão comportamental. Não é porque você foi tratado de uma certa maneira, que aquilo aconteceu dentro da tua casa e você viu o teu pai batendo na mãe, por exemplo, que você tem que viver isso hoje
dentro Sim. da sua casa, passando isso para o seu filho. Então, uma questão ambiental, a gente consegue ter um sucesso maior. A hereditariedade, a gente já tem que lutar um pouquinho mais. Tá. Espera só um pouquinho, porque a Tá. gente vai dar aquele, olha, desse tamanho Tá bom. assim de tempo para os nossos comerciais. Olha, prestigia aí a Pessoal Saúde e a ViewWork que está com a gente nessa temporada. E daqui a pouco a gente volta, não sai não. Imagine um plano de saúde prático e todo digital, que coloca você como prioridade. Um modelo rápido, sem burocracia e acessível para a sua empresa. Acesse nosso site e saiba mais. Pessoal Saúde, sua saúde do seu jeito. E aí, você precisa gravar conteúdo dentro da sua empresa, mas está com receio do custo ou da complexidade? A sua procura acabou. Levamos até você uma estrutura completa para gravação de podcasts e vídeos curtos, com qualidade de estúdio e equipe enxuta. Você traz a pauta e o ambiente, e a gente cuida de tudo: a luz, o som, as câmeras, a gravação e a entrega final. É uma solução prática para quem busca agilidade sem abrir mão da qualidade. Ideal para entrevistas com especialistas, conteúdos de redes sociais, séries internas ou gravações institucionais. Com a gente, o custo é justo e o benefício é alto. Você não precisa montar a estrutura fixa, nem contratar múltiplos fornecedores. Entregamos o resultado final equiparado ao que grandes empresas já estão fazendo, com assertividade e no formato certo para o que você precisa. Mais que praticidade, a sua marca ganha credibilidade com uma produção de qualidade. Se sua equipe de marketing está buscando uma forma de tirar projetos do papel, essa é a oportunidade. O que você procura está mais perto e mais simples do que imagina. Me chama aqui e eu te mostro o formato ideal para a sua empresa. Isabel, como uma psicóloga de carreira... Gostou, né? Eu ainda não entendi um pouco... Eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa questão antes da gente entrar no comercial. Dessa questão, desse comportamento mental passar de geração para geração, de pais para filhos. Mas não seria uma opção da pessoa continuar com aquela violência ou com aquele desejo do álcool, coisas do gênero? Ou fica tão enraizado na mente que vem para o adolescente, ele fala, poxa, acho que isso, inconscientemente ele fala, óbvio, né? É mais fácil para mim, ser um alcoólatra, violência contra a minha mãe, a minha esposa. A gente precisa entender que que a criança e o adolescente, eles aprendem através do exemplo. Não é o que você fala, é o que você mostra, é o que eles Atitude, enxergam. né? Exato. O discurso não pode ser diferente da atitude. Não pode, mas eu não vou aqui crucificar os pais. Porque muita gente faz e prejudica a saúde mental dos filhos sem ter uma ideia do quanto isso é prejudicial para ele. Às vezes não está nem sabendo, Não, né? não Porque o pai dele criou daquela forma. Porque foi a forma que ele aprendeu. É uma coisa que E vem ele de não geração. aprendeu outros exemplos sobre Sim. isso e ele não sabe fazer de outra forma. Então, quando a criança e o adolescente entram para terapia, a gente fala, a família entra em terapia. Porque não adianta a gente fazer 50 minutos de sessão uma vez por semana e que a família vai ter uma grande mudança se os pais não seguirem as nossas orientações. Né? Se eles não ouvirem o que a gente tem para dizer. E se os pais chegaram até a terapia, que muitas vezes chegam através dos filhos, né? Porque o adulto não precisa se cuidar, não tá tudo certo. Porque eu já trabalho, tenho minha vida financeira estabilizada, sou uma pessoa funcional, então tá tudo bem comigo, o problema lá em casa é o meu filho. E aí a gente não enxerga dessa forma. Não, eu também não acho isso, porque muitos pais hoje, como eu falei agora há pouco, estão terceirizando a educação dos filhos. Sim. Então coloca o filho lá no colégio pago, caro, e a escola que se vire. E não é bem assim. E você, em todo o seu discurso, tem repetido várias vezes que os pais precisam estar ausentes. Precisam estar presentes. E é justamente esse estresse do dia a dia, esse trabalho parece que é interminável, é que afasta os pais. Quando eles chegam em casa à noite, eles querem descansar. Exato, mas tem uma criança no meio. Exatamente. Tem um adolescente ali no meio que precisa de orientação. E quem é que acaba sentindo mais falta desse relacionamento? O pai
com o filho ou o filho com o pai? É óbvio Bom, que é o filho, né? Eu tenho aqui um lado da história. Dizer que nós somos neutras é mentira. Então, eu sempre falo para os pais quando eles chegam: o meu paciente é a criança e eu brigo com ela, por ela, até o fim. Eu brigo pela criança, pelo Você já adolescente detecta até o fim. de cara que o problema é o pai. Não necessariamente. Os pais, aliás. Mas a gente não pode ir com esse julgamento de que o problema são vocês. E até nem esse é o nosso papel. O nosso papel é equilibrar e deixar uma família com uma sensação de bem-estar, de conexão, o que a gente conseguir. E a gente consegue, se os pais tiverem disponibilidade, ouvirem as orientações e seguirem em prol do filho e do bem-estar da família, dá tão certo, é tão lindo de ver o processo. Sim. É bem bacana. Quando os jovens costumam chegar na sua clínica ou até você, no caso do pessoal do hospital, quais são assim os grilos mais comuns que eles trazem para você? Olha, Você falou de na fase da depressão. adolescência, tem essa questão da depressão, do isolamento social, tentativas de suicídio, e quando o adolescente avisa antes que ele não tem... É uma sensação de desesperança, sabe? Não tem sentido a vida. Quanto E aí os tempo? pais ficam muito preocupados. Quanto tempo você está como psicóloga? Meu Deus, eu comecei já a trabalhar na área da psicologia 2 anos antes de me formar. Então, tem uns 12 anos. 12. Qual é a diferença daqueles adolescentes que você começou e agora? Olha, eu vejo uma diferença... Até porque a pandemia... eu vejo uma... Foi mais na pandemia. A pandemia, ela... Bom, ninguém saiu ileso da pandemia. Não. Todo mundo tem algum tipo de prejuízo. Um financeiro, saúde mental, relacionamentos, enfim. E depois da pandemia, eu acho que o que já não estava bom se intensificou. Então, mas por outro lado também, os pais com os filhos ali dentro de casa, né, naquele núcleo familiar, eles tiveram uma outra noção de saúde mental e da própria psicologia, da própria terapia na infância e na adolescência. Se hoje ainda existe muito preconceito em relação à saúde mental na infância e na adolescência, imagine, antes da pandemia era muito maior. Isso. Agora a gente já está falando mais sobre isso, abrindo mais espaço para falar sobre essas questões de saúde mental na infância e na adolescência. Nós trouxemos aqui recentemente a doutora Camila Lemes, e ela é psicanalista, e ela trabalha com saúde mental. E ela falou bastante dessa questão comportamental que está à beira do caos. Porque a própria sociedade, ela busca um ritmo tão frenético de autopreservação, sustento e coisas do gênero, e vão deixando de lado as coisas mais simples, que é estar com a família, com os amigos. Ela até deu algumas dicas aqui em relação, pais, pessoas, relaxem, dê um tempo a mais para vocês, para a família, ok? E os jovens, eu acho que nessa loucura que nós estamos vivendo nesses anos, eles estão mais suscetíveis, né, aos problemas do que a gente mesmo. Porque eu acho que o adulto, Isabel, ele vai empurrando com a barriga até onde dá. Sim. É óbvio que isso lá na frente vai refletir em alguns relacionamentos dele, com certeza. coisas do gênero. Mas o jovem, ele é imediatista. Sim. Muito mais do que a gente. Sim. Estou mais ou menos... Se a gente... Esse imediatismo do jovem é que acaba gerando uma ansiedade maior ainda. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa ansiedade que está desmedida no jovem. Sim. Que talvez seja o mais... problema maior que você enfrenta lá na clínica. Só nesse início que você falou, a gente já tem duas vertentes para trabalhar que são muito importantes. Primeiro, a questão de sempre produzindo, os adultos sempre correndo atrás de alguma coisa. Você já viu a agenda de uma criança de 5 anos? Ela vai para a escola, fica período integral, aí ela tem teatro, tem natação, tem... E aí fica uma criança exausta, né? E aí a família não se vê. Workaholic infantil. Exato. E aí a família acaba não se encontrando. Hoje não se fazem mais
As refeições à mesa. Ela já está sendo apresentada a síndrome de burnout. Burnout. Né? Infantil, já pensou? Só tá faltando essa tá agora, chegando né? lá. Então, assim, hoje as famílias estão realmente super produtivas no sentido de obter status social, enfim, para os pais. Sempre tem o pensamento de eu quero o melhor para o meu filho. Mas a gente precisa se perguntar o que é o melhor para o seu filho, né? É óbvio que uma segurança patrimonial... Claro, é importante. Ninguém está dizendo que é para abrir mão disso. A falta... Mas não é só isso. A falta do companheirismo, de você estar ali presente... Porque, assim, as crianças são muito honestas, né? Elas são muito claras. E muitas, assim, quase 100% abriria mão de tudo que tem para ter os pais disponíveis. Muito Não tem triste. muito tempo que um comercial na TV explorava exatamente isso. Os pais entravam e falavam, era feita uma pergunta, o que é que ele queria? O pai falava um monte de coisa. Pô, eu quero um carro, a mãe também, a família e tal. Aí entrava o filho. O que é que você queria? Mais tempo com os meus pais. Foi a maioria, se não todos... Exato. Daquele comercial que disse, eu gostaria de mais tempo com os meus pais. Quando eu faço a palestra nas escolas para falar de saúde mental para os professores, eu sempre abro com um vídeo que fala sobre isso também. Mas o vídeo é diferente. É assim, eles perguntam para os pais com quem, se você tivesse a oportunidade de jantar com alguém, quem seria? Eu acho que eu já vi uma palestra. E aí eles falam também. sempre um famoso, alguém que já morreu, mas sempre famoso também. E depois chamam as crianças para perguntar. Responde que é o pai. O pai e a mãe. Eu já vi isso em algum lugar. É triste, corta o coração. Sim, corta. Corta o coração de ver que as crianças só queriam um jantar com os pais. E como é que você trabalha, como é que você desenvolve o seu trabalho de fazer essa reaproximação? Essa reconexão, se os pais estão disponíveis, é mais tranquilo. E para os pais terem procurado terapia para o filho, é porque eles estão preocupados. Sim. Né? Tudo Eles bem já que perceberam hoje algumas coisas. Hoje já tem pais que buscam terapia, tá tudo bem ali na família, mas eles querem que o filho tenha uma boa orientação. Então, em vez de perguntar ou se consultar com um amigo ou na internet, ele tem a psicóloga para falar sobre os assuntos e pensar nos caminhos a seguir, enfim. Então, também já temos esse outro lado. Mas a maior parte ainda vem porque percebeu alguma coisa, ou porque viu algum desenho diferente, ou porque a escola avisou, porque a escola é bastante conectada nesse sentido, muito atenta, né, para a saúde mental. Tá vendo ali porque tem os pares, né? Então, dá para fazer algumas comparações. Então, a escola já fica muito mais atenta. Então, chama os pais, conversa com eles e eles vão para a terapia já com uma certa preocupação. E aí, quando a gente chama, porque a gente faz questão que vá os pais, o pai e a mãe, né? Ou os responsáveis, os avós, enfim, para a gente bater um papo sobre o que a criança está apresentando ali para a gente, qual caminho a gente vai seguir, mas o quanto eles precisam também estar com a gente nesse processo. E os pais, eles têm mostrado, pelo menos o que você tem atendido, esse desejo de mudar esse rumo, de criar uma nova história para esse relacionamento que está distante, ausente? Olha, o nosso objetivo é esse, a gente tenta. E tenta mais de uma vez em alguns casos. E mais de 2 vezes, e a gente não desiste. A gente só desiste mesmo do caso e pede para, de repente, procurar um outro tipo de terapia, uma outra abordagem, quando a gente vê que os pais não têm a menor disponibilidade, que acham que a terapia é mais uma responsável pela educação do filho. Aí realmente não dá. É o que eu falei aqui da terceirização, sim, né? Aí, para terceirizar o filho na terapia, não funciona lá com a gente, né? Então, mas a gente geralmente tem bastante sucesso com os pais, porque... Poxa vida, se eu contar uma história sobre o seu filho, não te toca em nada? E você já teve casos assim? De não tocar? Sim. E aí a gente fala, olha, talvez esse momento agora não é o fulaninho que precisa de ajuda. Talvez quem precisa de ajuda são vocês. E os pais. Então, e eles percebem isso e falam, não, eu realmente estou precisando de alguma ajuda. Ou não. Ou lavam a mão literalmente. Tem casos, é claro que a gente trabalha com todo tipo de público, né? São pessoas, tem inúmeras personalidades. Mas a maior parte a gente consegue manter
ali um bom relacionamento a ponto de o pai, por mais doloroso que seja, Sim. olhar para as próprias dificuldades, para o próprio transtorno. E muitas vezes, quando a gente está dando a devolutiva para o pai do funcionamento ali da criança, ou o pai ou a mãe se fala, caramba, tá falando de mim. E aí se autodiagnostica ali com alguma coisa e não se deu conta de que antes todas as dificuldades que teve na vida foi por conta de um transtorno específico ou alguma coisa assim do tipo. Entendi. Nessas suas sessões de terapia, você nota uma facilidade maior do homem ou da mulher no casal a rever esses conceitos? Olha, lá na PsicoKids a gente nós fizemos o ano passado o Dia dos Pais. Fizemos o evento do Dia dos Pais, o evento do Dia das Mães e nós temos o evento do Dia das Crianças, que a gente leva as crianças por arena. Enfim, é bem legal. E a gente percebe muito a presença do pai no processo terapêutico da criança. Não estou dizendo que a mãe, não estou invalidando a mãe, não. É que antigamente era mais a mãe que cuidava da parte mais de educação, de saúde. Também. Mas lá a gente faz questão que o pai acompanhe o processo. Do jeito dele, claro, com todas as características da forma que dá, mas os pais têm dado um show. Tem dado show. Então, de parabéns os pais da PsicoKids. Eu tenho uma lembrança da época que as nossas mães eram chamadas para as reuniões de pais e filhos. Era só mãe. Era só mãe. Assim, na minha mente, eu não lembro de pais presentes. Sim. Hoje, quando eu vou numa reunião de pais e filhos, eu ia muito na reunião da minha filha, que eu fiz questão. Não ia em todas, mas eu fui muitas vezes. Hoje eu vejo muito mais os pais juntos, porque me parece acontecer um movimento meio que não assim assumido declaradamente, mas dos pais estarem mais preocupados com seus filhos. Houve uma mudança, como a gente estava falando no começo do programa, na sociedade e no núcleo familiar. Então, antigamente, os papéis eram muito bem definidos. A mulher cuidava da casa e dos filhos. Isso é um pouco da evolução da sociedade. Exatamente. Também. E aí, agora não. Agora a mulher tem o próprio espaço. Hoje tem mulheres que ganham mais do que os homens, né? E existem também as trocas de papéis, onde a mulher vai para o mercado de trabalho e o pai que cuida da criança, da saúde, enfim. Então, existe sim. Então, está mudando muita coisa e isso eu vejo de uma maneira muito positiva. Sim. Né? Essa participação maior do homem, né? na educação, na saúde das crianças e dos adolescentes. Você me falou que na PsicoKids vocês atendem os pais, atendem os adolescentes. Sim. Às vezes um, às vezes o outro, às vezes todos. Exato. Me fala um pouquinho, que a gente já está finalizando o nosso programa. Não, você vai ter que voltar mais vezes aqui. Me fala um pouquinho do trabalho que a PsicoKids oferece e realiza em prol dessa situação, desse problema. Sim. Hoje nós temos 3 unidades, 2 unidades aqui em São Caetano, uma unidade em São Bernardo do Campo. Nós trabalhamos especificamente com o público infantil e adolescente. Então, na PsicoKids, nós oferecemos psicoterapias, avaliação neuropsicológica e psicopedagogia. Esses são os nossos pilares. E sempre voltado para o público infantil e adolescente. Entendi. Se as pessoas quiserem procurar vocês para mais informações, dúvidas, onde que eles se encontram? No nosso site, www.psicokidsabc.com.br, através do nosso Instagram também, @psicokidsabc, e o nosso WhatsApp, que é o 11 98282 9994. Legal. Quero agradecer imensamente a sua participação. Eu que agradeço. Você vai ter que voltar aqui com tantas outras pessoas que a gente não consegue condensar tudo no tempo. É muito assunto, mas eu sugiro que vocês procurem essa clínica. Né? Você está com um problema aí com seu adolescente. Saiba que ele é muito importante para você. E uma coisa que eu sempre digo, sempre dizia, né? Num trabalho social que eu realizei 10, 11, 12 anos ali em São Bernardo, nas periferias. Se você não cuidar do seu filho, da sua filha, você pode ter certeza que tem gente errada querendo tomar conta deles. Então, não é fácil, não é, Isabel? A gente vive um mundo louco,
não é fácil, mas isso é um investimento que você está fazendo na sua família. Exatamente. Quebrar elos de gerações mal-sucedidas. Quebra esse elo. Olha o teu filho, a tua filha, presta atenção neles, que você vai ser muito feliz com isso. Exatamente. E precisando de ajuda para fazer isso, porque não é tão simples Não. assim, nós Aí estamos à chama disposição. PsicoKids. É isso aí. Legal, obrigado Obrigada, mais uma vez, Pedro, tá pelo bom? convite. Pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Já falei agora há pouco, mas filhos, para mim, sempre teve uma importância muito grande. Então, fiquem de olhos abertos neles, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Eu espero você no próximo Pimenta Pod. Curte, compartilha e comenta, né? Um abraço e até a próxima.